Olá, sou o Ragonha e hoje vamos falar um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento e algumas etapas. Você já lembra de ter ouvido falar sobre gestão de desempenho? Tem empresa que tem aquele sistema de avaliação de desempenho, onde o líder avalia a equipe, individualmente cada profissional, e de acordo com essa avaliação ele monta o seu plano de desenvolvimento, focado no que ele precisa melhorar, se desenvolve. E daí tem feedback do líder, da empresa, dos medidores da empresa, enfim. E isso aí vai promovendo o desenvolvimento dele. Você viu que isso é parecido com o que a gente já sugeriu para você aqui, certo? O processo nosso de desenvolvimento. E o que a gente vai falar hoje é que nós também temos nosso processo, nós também temos avaliação de desempenho, né? O feedback é dado junto com essa avaliação, você vê que aí tem o PDI, enfim, é muito semelhante. E nós vamos falar hoje sobre os resultados esperados, como você define os resultados esperados seguindo a nossa metodologia, como que a gente acredita que é uma forma eficiente de você definir para poder avaliar e definir o seu alvo para se desenvolver, ok? E olha que legal, isso que nós estamos te ensinando, você poderia ter que contratar uma consultoria. Geralmente as empresas contratam uma consultoria para montar uma avaliação de desempenho e implantar esse sistema na sua empresa. Nós estamos te dando essa informação. Você vai conseguir ter a mesma ferramenta e, é claro, pode precisar de alguma ajuda em alguns momentos específicos, mas se você se dedicar, você vai conseguir ter a sua própria avaliação de desempenho e montar o seu processo sem ter que contratar uma consultoria. Vamos lá? Então, como definir os seus REs? Seus resultados esperados. Olha só. Na equipe nota 10, nós dividimos os resultados esperados em três categorias, de baixo para cima, ou seja, a prioridade é você ir desenvolvendo da base até o específico, ou seja, da nota 0 até a nota 10. Nós dividimos, primeiro, o nível, o base 1. Então, são os indicadores base 1. Por que eles estão na base e chamam base? Porque, como o próprio nome diz, são básicos. Sem eles, nós acreditamos que dificilmente você conseguiria fazer algum trabalho nas empresas. E o pior, sem eles você não consegue desenvolver os outros. Por isso que nós chamamos de base 1. Junto com ele, logo em seguida, vem a base 2, que também são básicos e comuns a todos os profissionais, independente do cargo, independente da empresa. Na nossa visão, esses são os dois níveis, base 1 e base 2, são comuns para todos os cargos, ou seja, você, independente de onde estiver, deve ter nota acima de 7, ou seja, ter um bom desempenho nos indicadores base 1 e nos indicadores base 2. Tá ok? Seguindo o nosso raciocínio. Depois vem os indicadores específicos. Por que chama específico? Como o próprio nome diz, é específico do seu cargo. Então, de acordo com o que você faz, de acordo com o que você foi contratado para fazer, você tem alguns indicadores que vão ter que ser definidos. Tá? Então, o base 1, base 2, nós vamos sugerir para vocês, deve ser padrão. O específico você precisa adaptar de acordo com a sua necessidade. Tá? Lembrando então, se você fizesse a avaliação do seu desempenho desses três níveis, nos indicadores base 1, base 2 e base 3, se o seu indicador base 1, se você tivesse alguns índices que não estão bons, que estão abaixo do esperado, o seu PDI deveria ser focado em melhorar esses indicadores. Se esses indicadores estão bons, estão de acordo com o esperado ou melhor, o seu desempenho está ótimo, você tem que focar no base 2. Se o base 1 e base 2 seu está bom, então você só foca o seu plano de desenvolvimento nos indicadores específicos. Então é isso que a gente sugere. A gente não sugere que você desenvolva um específico sem desenvolver e ter uma boa performance na base 1 e na base 2. Mas quais são esses indicadores? O base 1, base 2 e os específicos. O específico, como eu disse, são do seu cargo. Vamos ver o base 1 e o base 2 agora. Olha só. Aqui, grupo base 1, como disse, são básicos. Aqui são 6 indicadores de desempenho e o grupo base 2 são 15 indicadores de desempenho que a gente, somando, encontrou nas empresas e viu que acreditamos que sejam realmente necessários. Você tem um manual de avaliação onde que explica cada um, tá? Você vai poder ver. Tem um arquivo nosso que nós vamos passar para você e você tem a explicação de cada um. Agora eu vou falar rapidamente só para você ter uma noção. Aqui temos o desenvolvimento profissional, ou seja,
você precisa se desenvolver constantemente, saber onde que você não está com um desempenho bom, e ter um plano e agir para que aquele desempenho, um outro desempenho que, né, pode ser do grupo base 2 ou do técnico, melhore. Então ele é a base. Se você se desenvolver, sem você estudar, sem você aprender novas técnicas, você não vai melhorar os outros indicadores. Por isso que eu falei que ele é básico. Então você tem que ter ritmo de desenvolvimento, você tem que se desenvolver semanalmente, de acordo com o que nós sugerimos. Comunicação, que aí também é um outro indicador, né? Sem se comunicar você não vai conseguir trabalhar, se você não tiver uma comunicação razoável, eficiente. Depois vem relacionamento. Se você não conseguir se relacionar o mínimo, né, mas conforme algumas expectativas das pessoas, você não vai conseguir trabalhar, porque sozinho ninguém consegue produzir, né? Empresa é um conjunto de pessoas. Execução de projetos e procedimentos. Eu consegui executar o mínimo de procedimentos mais simples e projetos que são escritos para você. Planejamento de projetos e procedimentos. Esse aqui a gente colocou como base 1 para alguns cargos, mas para os cargos mais básicos realmente ele pode ser eliminado. O cumprimento de atividades. Cara, se fosse para alguém me perguntar e falar assim, qual indicador de desempenho você acha que eu preciso melhorar? Eu, sem conhecer a pessoa, falo assim, melhor indicador de cumprimento de atividade. Porque é impressionante como as pessoas acordam compromissos e não cumprem. Isso é terrível. Isso é a base do problema de muitos nas empresas. Você fala que vai fazer uma coisa e não faz. Eu falo que vai fazer num prazo e demora muito mais. Esse cumprimento de atividades mede isso. Você fala que vai fazer o curso aqui com a gente, se inscreve e não faz. A gente pede, você dedica 1 hora por semana, você não faz. E aí as coisas não andam. Então, assim, você imagina, você fala que vai se desenvolver, melhorar seu desempenho e não se desenvolve. Então, esse aqui geralmente costuma ser o problema. Ou seja, se você tiver um baixo indicador de cumprimento de atividades, provavelmente você precisa aprender a se organizar, saber planejar melhor, aceitar melhor o que cabe na sua agenda e depois que aceita, se organizar para cumprir o que planeja, dentro do prazo. Ok? Grupo base 1 são esses 6 indicadores. O grupo base 2 é zelo pela empresa, né? As palavras aqui já dizem o que é segurança, né? Trabalhar de acordo com os métodos, as regras de segurança da empresa, limpeza e higiene, sigilo das informações da empresa, ética no trabalho, apresentação pessoal, assiduidade, ou seja, não faltar no trabalho, trabalho em equipe, saber trabalhar com outras pessoas, ser eficaz, ou seja, fazer o seu trabalho rapidamente. No rápido é a produtividade, fazer o trabalho de forma simples que atenda a qualidade desejada. Pontualidade, ou seja, chegar no horário de trabalho, até o horário, né? Preferencialmente um pouco antes. Ambiente de convivência, saber lidar no ambiente, cuidar do ambiente, não bagunçar o ambiente que você trabalha. Inovação na empresa, que é você estar sempre desenvolvendo algo novo. A produtividade máxima, que é alcançar um nível de produtividade que você consiga realmente entregar bastante trabalho de acordo com a qualidade mínima esperada. É muito parecido com eficaz, só que aqui a gente olha recursos que você usou e aqui a gente olha o seu modo de trabalhar. Se você, por exemplo, fica muito olhando o WhatsApp, fica perdendo tempo na internet, fica conversando muito, você vai ter uma baixa produtividade. Esse aqui também é um dos indicadores que a gente sugere trabalhar geralmente. Seguir políticas, né, políticas da empresa e ter um bem-estar no trabalho, ou seja, estar bem no trabalho. Isso aqui depende muito de você e um pouco da empresa. Mas se você estiver mal no trabalho, tudo azeda, né? Deu para entender o grupo base 1 e o grupo base 2, ou seja, lá no manual explica cada um e você dá nota para você se avaliar e ver onde que precisa melhorar. Claro que o melhor é seu líder te avaliar, né? Também alguns requisitos para você saber a opinião dele, né? Nesse desempenho, se você está realmente entregando o que a empresa pode estar solicitando. Agora lembre-se, eu lhe disse, você tem base 1, base 2, são básicos para todos. Depois o que vem os indicadores específicos. Os indicadores específicos, por exemplo, se você é vendedor, você pode ter uma meta de venda, que é um indicador. Você pode ter uma meta de satisfação do cliente, de nota de satisfação. Você pode ter uma nota de consultoria de produtos, que mede se você sabe dar consultoria e explicar os seus produtos. Então, são específicos do seu cargo. Você vai lá ver no manual com algumas formas que a gente sugere para que você defina quais são os medidores específicos.
Agora, para quem é líder ou gestor, ou seja, responsável de um processo, de um setor, ou líder de uma equipe, a gente tem alguns indicadores específicos que a gente sugere. Então, se você tem um cargo de liderança e gestão, olha só, nós temos aqui, deixa eu puxar aqui, são 9, 3, 6, 9, isso, 9 indicadores para você que faz gestão ou liderança. Então, a própria liderança, você vai ver que tem alguns critérios mínimos aí que devem ser seguidos, que a gente sugere para que você consiga liderar uma equipe, ter a sua equipe aí coesa junto com você. Tá? Então, muito importante isso. Os resultados coletivos, ou seja, é você saber levar a sua equipe a bater as metas de desempenho, metas coletivas. Ou seja, metas que dependem de mais de uma pessoa. Os resultados individuais são conduzir a sua equipe para ela bater as metas individuais. Então, por exemplo, uma meta de venda individual, ela estaria aqui nos resultados individuais, cada empresa tem a sua, então você tem que definir, né, de acordo com a sua empresa, quais são os resultados individuais e quais são os resultados coletivos, certo? Então, o resultado coletivo, por exemplo, é alcançar a meta de venda que soma todas as vendas individuais. Aí pode ser o coletivo. Só que é diferente, não é só somar. O coletivo é fazer com que as pessoas trabalhem juntas para poder dar um resultado. Então, não é só olhar para a minha meta, é olhar para a meta de um grupo e trabalhar para que esse grupo todo alcance o resultado. Tá? Então, você precisa saber conduzir a equipe para isso. Isso é muito importante seguindo a nossa metodologia. Outra coisa é ter uma equipe com potencial. Se você seleciona ou mantém na sua equipe pessoas que não vão dar o que você precisa, isso você está com um indicador baixo de potencial. O outro é projeto de inovação, que você sempre deve ter algum projeto para melhorar o resultado, né? Saber fazer a gestão desses projetos, então também é uma necessidade, né? A forma de conduzir, então a gente dá algumas dicas para medir se você está em uma boa gestão de projetos, se você tem então, e promove um bom ambiente de trabalho, se você promove o trabalho em equipe, e também o desenvolvimento da equipe. Aqui, o que é o desenvolvimento da equipe? Ou seja, se todos os profissionais da sua equipe estão se desenvolvendo. E é isso que nós estamos convidando você, líder ou gestor, para participar do nosso programa e melhorar esse indicador aqui. Porque olha só, se você engajar toda a sua equipe num processo de desenvolvimento, eles podem melhorar os seus resultados individuais ou resultados coletivos, e aí consequentemente você tem um projeto, enfim, esse indicador aqui, ele desenvolve muitas coisas quando você melhora e foca em desenvolver, em acelerar o desenvolvimento da sua equipe. Você viu um trovão aí? Tá chovendo aqui, graças a Deus, chovendo, relampeando, deixa a água cair. Então é isso. Então são esses os indicadores que nós sugerimos para que você, se você é gestor ou líder. Então, gente, é isso aqui. Olha só a tela, vamos ficar com essa tela e finalizar lembrando. Deixa eu puxar aqui. Então são os 3 níveis. Você tem um manual, você vai poder ver essa explicação de cada indicador, os específicos que tem aqui, o de gestão, que nós estamos sugerindo para você desenvolver. E aí você pode, é claro, incluir novos indicadores sempre nos indicadores específicos, ou mesmo até fazer, né, algum indicador adicional na base que você ache necessário. Agora você faça a sua avaliação, define os seus indicadores, nós demos as nossas sugestões, vai lá, aprova ou exclui o que você não quer, insere o que você quiser, e aí vai ter um modelo de avaliação de desempenho para você usar no seu trabalho, tá bom? Até o próximo áudio aí, conte comigo.